O ar estava pesado e úmido. Uma névoa fria se agarrava às árvores, engolindo o som. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelas risadas nervosas dos adolescentes. Eles estavam parados na beira da mata, desafiando uns aos outros a entrar. O Rodrigo, sempre cético, zombava dos medos deles. Falava que eram tudo bunda mole, com medo de sacis e mulas sem cabeça. As histórias antigas eram só isso, histórias. Coisa de sítio do Pica-Pau Amarelo. Mesmo assim, um arrepio percorreu sua espinha quando ele entrou na escuridão. Sentiu aquele frio na barriga, igualzinho quando assistia Globo Repórter mostrando histórias de terror. O sítio dos Macedo estava abandonado há anos, parecia cenário de novela das 8. Os moradores locais cochichavam sobre acontecimentos estranhos, sobre uma presença malévola à espreita nas sombras. Falavam que era coisa do capeta, que o lugar era mal assombrado. Os adolescentes criados com esses contos estavam apavorados e ao mesmo tempo empolgados com a perspectiva de encontrar o sobrenatural. Pareciam aqueles personagens de Turma do Pererê entrando na floresta encantada. Rodrigo, no entanto, via apenas mato alto e paredes desmoronando. Pensava, isso aqui tá precisando de um mutirão para limpar. Ele descartou as ansiedades deles com um revirar de olhos. Credo, que bando de medrosos, pensou. Não havia nada a temer além da própria imaginação. Deve ser só a cuca que eles estão vendo, ironizou mentalmente. Conforme se aprofundavam na mata, o ar ficava mais frio. Aquele friozinho de filme de terror. O cheiro de terra úmida e folhas em decomposição invadia suas narinas. Cheiro de mato mesmo. Rodrigo sentiu um comichão na nuca. Será que é carrapato? Pensou. Ele não conseguia se livrar da sensação de que estavam sendo observados, como se tivesse alguém olhando através das árvores, igualzinho no Linha Direta. As risadas cessaram, substituídas por um silêncio inquietante. Silêncio de novela quando vai acontecer alguma coisa. Cada farfalhar de folhas, cada estalo de galho lhes causava arrepios. Parecia que a floresta estava acordando. A escuridão parecia pressioná-los, sufocante, igualzinho a um abraço daquelas tias que apertam demais. Rodrigo podia ouvir o próprio coração batendo forte nos ouvidos. Parecia bateria de escola de samba. Ele tentou se concentrar no som dos passos dos amigos, mas o silêncio voltava. Aquele silêncio de suspense, de filme de terror. Era como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração, esperando. Igual aquele momento antes do pênalti decisivo na final da Copa do Mundo. Ele achou que ouviu um sussurro, quase inaudível. Parecia a voz da Dercy Gonçalves vindo de muito longe. Ele parou, se esforçando para ouvir. Será que é coisa da minha cabeça? Pensou. Lá estava de novo, um som baixo e gutural, como algo se arrastando pela vegetação rasteira. Parecia uma cobra gigante. Seus amigos também pararam, com os rostos pálidos ao luar, mais brancos que Gasparzinho. Eles olharam para Rodrigo, seu ceticismo esquecido. E agora, sabidão, seus olhares pareciam dizer. Ele tentou falar, tranquilizá-los, mas sua voz ficou presa na garganta. Engoliu em seco. O sussurro veio novamente, mais perto desta vez, acompanhado por um rosnado baixo. Parecia um cachorro do inferno. O pânico cresceu dentro dele. Fudeu, pensou. Ele disse a si mesmo que era apenas um animal, mas, no fundo, sabia que era algo mais. Algo que as histórias de terror da sua avó não contavam. Eles continuaram, acelerando o passo. Quase correndo, pareciam o Usain Bolt, em câmera lenta. Os sussurros os seguiram, ficando mais altos, mais insistentes, como se estivessem sendo chamados. O cheiro de decomposição se intensificou, revirando seus estômagos. Cheiro de carniça, de cemitério abandonado. Rodrigo tropeçou em uma raiz, caindo pesadamente no chão. "Aí, minha Nossa Senhora!" exclamou baixinho. Enquanto se levantava, ele notou algo estranho, algo que fez seu sangue gelar. Arranhões, profundos e irregulares, marcavam a terra. Pareciam feitos por garras.
Não eram o tipo de marcas que um animal faria. Nenhum bicho conhecido faria aquilo. Era algo diferente, algo muito mais sinistro. Algo que o lembrou das lendas que ouvia quando criança. O medo, frio e agudo, trespassou a bravata de Rodrigo. Ele se sentiu como um personagem de filme de terror. Aqueles arranhões eram recentes, a terra ainda úmida onde tinha sido escavada. Isso aconteceu agora há pouco, pensou, apavorado. Eles circulavam à base de uma árvore nodosa, como garras arranhando o chão. Pareciam as unhas da loira do banheiro. Ele podia sentir os olhos dos amigos nele, o medo palpável. Esperavam que ele, o cético, tivesse alguma explicação. Ele tinha que dizer alguma coisa, retomar o controle da situação, mas as palavras não saíam. Parecia que tinha engolido um travesseiro de penas. Ele estava tão apavorado quanto eles. A máscara de Durão tinha caído. Um gemido baixo ecoou pelas árvores, causando-lhes arrepios. Que som macabro é esse? Pensou. Parecia vir de todos os lugares, e de lugar nenhum ao mesmo tempo, como uma assombração se aproximando. O ar ficou pesado, opressivo. Dava para cortar com uma faca. Rodrigo podia sentir os pelos da nuca se arrepiarem. "Ih, chegou a hora do vamos ver!" pensou. Ele sabia, com uma certeza que o gelava até os ossos, que eles não estavam mais sozinhos. "Estamos fritos!" concluiu. Algo estava lá fora, observando-os, esperando o momento de atacar, como um bicho-papão à espreita. Ele apontou para os arranhões, sua voz um sussurro sufocado. "Olha isso!" disse com a voz trêmula. Seus amigos se aproximaram, os olhos arregalados de terror. "Meu Deus!" exclamou um deles. "Eles tinham que sair dali, e rápido! Bora vazar!" gritou o outro. Mas quando se viraram para fugir, uma figura emergiu de trás da árvore, como em um pesadelo. Era alta e emaciada, sua pele esticada sobre os ossos. Parecia um esqueleto ambulante. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural e sua boca estava aberta em um grito silencioso. O corpo seco. A lenda era real. Rodrigo olhou horrorizado enquanto a criatura dava um passo em direção a eles. "É o fim", pensou. Seus membros se moviam com uma fluidez perturbadora, como se não estivessem conectados por articulações, como um boneco de posto. O cheiro de decomposição se intensificou e Rodrigo sentiu a bile subindo em sua garganta. Cheiro de defunto. Ele nunca tinha sentido um medo como aquele. Um terror primal que parecia arranhar as bordas de sua sanidade. Pior que filme de terror. O corpo seco investiu, seus dedos longos e ossudos se estendendo para eles, como garras de urubu. Rodrigo gritou, um som agudo e desesperado que ecoou pela floresta silenciosa, um grito de socorro que ninguém ouviria. Ele fechou os olhos, preparando-se para o inevitável. Já era, pensou. Mas o ataque nunca veio. O silêncio retornou. Quando ele finalmente abriu os olhos, a clareira estava vazia. "Cadê o monstro?" perguntou-se. O corpo seco tinha sumido, como se tivesse evaporado. Apenas os arranhões profundos na terra permaneceram como prova do que eles tinham testemunhado. Uma lembrança macabra. Rodrigo cambaleou para trás, as pernas fracas de terror. Quase caiu novamente. Ele tinha olhado para a face do verdadeiro horror e tinha sido mudado para sempre. Nunca mais seria o mesmo. A experiência tinha destruído seu ceticismo, deixando-o assombrado pelo conhecimento de que algumas coisas é melhor deixar em paz. Algumas lendas são reais e é melhor não mexer com elas.